Na série de entrevistas com os candidatos que disputam o governo de Pernambuco, nós recebemos hoje o candidato do PSTU, Jair Pedro. A ordem dos entrevistados foi definida por meio de sorteio. O tempo da entrevista é de 6 minutos, com 1 minuto de tolerância. O tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Graça. Candidato, por que o senhor decidiu, por que o senhor quer ser governador de Pernambuco? Graça, a nossa candidatura tem um objetivo de apresentar a proposta dos trabalhadores. Nós achamos que tanto o Eduardo como o Jarbas e também o próprio empresário Sérgio Xavier não veio com o objetivo de governar para os trabalhadores, né? Tiveram anos e anos aí, o PV foi parte do governo Lula por muito tempo, né? E não governaram para os trabalhadores. O que o senhor chama de governar para os trabalhadores? Significa atender às pautas de reivindicações desses trabalhadores, aumento de salários, fazer todo um programa que impeça os acidentes de trabalhos, como estão acontecendo hoje na construção civil em Suape, aumentar os salários, evidentemente, como hoje... Mas como é que o senhor ia multiplicar os recursos de Pernambuco, por exemplo, se for cumprir esse trecho do seu programa de governo, que é aumentar os salários até o limite proposto pelo Diese, que é pouco mais de R$2.000, é o salário mínimo, de acordo com o Diese. De onde viria esse dinheiro? Graça, essa é uma discussão importante. Nós, trabalhadores, produzimos a riqueza, certo? Então, o emprego, na verdade, é produzido pela exploração dos trabalhadores. De onde virá isso? Virá da não isenção dos impostos, por exemplo. Pernambuco hoje, só em Suape, para as 700 empresas ali instaladas, está investindo 700 milhões por ano só de isenção fiscal. Mas está gerando milhares de empregos também. Como seria? O Estado passaria a não ter condições de atrair investimentos e o desemprego cresceria. Como o senhor resolveria essa equação? Olha, não há uma contradição entre não isenção e fim de emprego. O que nós vamos estabelecer é o seguinte: as empresas que não se submeterem às normas de defesa e de direitos dos trabalhadores, nós vamos fazer com que o Estado assuma essas empresas. Porque é o Estado que investe, dá infraestrutura. Estatizar empresas privadas? O Obama fez isso com a GM, por exemplo, ninguém questionou, não é? Quando a GM entrou em crise, o Obama privatizou, estatizou a GM, sanou a GM e entregou. Ali foi para evitar que a empresa falisse e os empregos se acabassem. Mas a GM é privada, né? Não é uma obrigação do Estado salvar a empresa privada. É a obrigação do Estado garantir trabalho para os conjuntos dos trabalhadores e atender às reivindicações da população, que está aí sofrendo com saúde. Acabou de mostrar aí na imprensa a questão de Palmares, que continua da mesma forma, certo? E nós queremos aqui colocar que os trabalhadores estão morrendo em Suape. Em um mês, morreram 7 trabalhadores. Na construção civil, morreram 2. E o que o governo tem a ver com isso, se eles são funcionários de empresas privadas? Ah, tem tudo a ver, né? Porque o governo tem a obrigação de proteger os trabalhadores. O governo não... A obrigação é do Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho. Essa é uma questão também, né? A gente sabe que os trabalhadores do Ministério estão sendo também explorados, não tem poucos profissionais para fiscalizarem. A gente, inclusive, está apoiando agora os trabalhadores, né, do DRT que estão em greve, que é importante dizer isso, exatamente pelas condições de trabalho também no DRT, que não é boa, né? Então a gente precisa colocar que os trabalhadores têm que estar em evidência, já que eles produzem a riqueza. É isso que nós estamos passando como mensagem para o conjunto da população. O senhor, quando disputou o cargo de vereador, teve 57 votos e vai ter que ter mais de 2 milhões agora se quiser assumir o comando de Pernambuco. O trabalhador está entendendo a sua mensagem? Esse 57 já está sendo multiplicado? O objetivo, Graça, é exatamente esse: fazer com que o trabalhador e a população entendam a nossa mensagem. Ficará extremamente difícil explicar as nossas propostas se as televisões, né, continuarem nos excluindo dos debates. Inclusive, quero elogiar aqui a TV Jornal e a sua programação por estar nos convidando para poder colocar como é que nós pensamos, o que é que nós propomos para Pernambuco, certo? Esse debate é muito importante. O nosso candidato ao governo federal, que é o Zé Maria, do PSTU, ele não foi chamado para os debates. E agora as televisões estão colocando uma coisa absurda. São os candidatos preferenciais. Ou seja, só aparece Serra, Dilma e Marina Silva. Aqui no estado de Pernambuco só aparece Eduardo e Jarbas. E algumas vezes o Sérgio Xavier e o Edilson Silva. Só que nós temos 9 candidatos federais e aqui no estado 7 candidatos. Não pode aparecer só 3. Se houver segundo turno aqui no estado, quem o PSTU apoiará?
Bom, nossa candidatura é dos trabalhadores e para os trabalhadores. Portanto, estamos dizendo que esses governos, tanto de Eduardo como de Jarbas, que governam para os ricos, não servem para os trabalhadores. No segundo turno, então, nós vamos chamar o voto nulo, porque eles não são alternativa. Eles nunca governaram e não vão governar nem para a população e nem para os trabalhadores. E para a presidência da República, com quem o PSTU fica? Bom, nós temos um candidato que é o Zé Maria. No segundo turno. E no segundo turno, nós não vamos ficar com nenhum deles. Né? Nem Dilma, nem Serra ou Marina, se por acaso passar. Nenhum dos três? Nenhum dos três, porque todos os três governam também para os banqueiros e os grandes empresários e multinacionais desse país. O senhor acha que banqueiros e empresários não são importantes para a economia do país? Vamos ver. A gente está vendo agora há pouco a questão dos bancários que estão entrando em campanha salarial, né? E o que é que nós vemos? Os bancários estão trabalhando estressados, estão com baixos salários e vão entrar agora numa mobilização e negociação com a Contraf. Qual é a proposta dos banqueiros? É redução de salário, apesar de ter um grande lucro, né? O Itaú teve lucro, o Bradesco teve lucro. E o que é que um político pode fazer por isso se o banco é privado? Pode tudo, porque o governo, na verdade, é que controla o sistema financeiro. Certo? Se temos um governo que seja capaz de defender os trabalhadores, vai beneficiar bastante, porque os bancários não podem continuar pagando caro para que os patrões e os banqueiros tenham lucro, certo? Então estão morrendo, estão sendo assaltados, trabalhando estressados, e aí a gente precisa denunciar isso. O sistema financeiro está ganhando demais. Candidato, muito obrigada pela entrevista, viu? Uma boa tarde para o senhor e sucesso na campanha. Obrigado, Graça. Boa tarde.